Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um estudioso que nos ajude a compreender melhor o Brasil em que a gente vive, a situação toda que estamos vivendo, para que a gente possa atuar melhor. Ela é Eleonora, ele é o Rodolfo, e ele é o Sérgio Amadeu, que já vai conversar com a gente sobre todo esse imbróglio das redes sociais. Antes, porém, eu queria te convidar para levar mais longe essa conversa, divulgando para os seus amigos, compartilhando nossa rede social e pedindo para os seus amigos compartilharem, né? Toda essa conversa vai ficar disponível no nosso canal de vídeo, no youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, Tutameia escrito com letras maiúsculas, ou simplesmente coloque Tutameia no buscador e vai chegar lá na gente. O nosso trabalho fica ancorado no site. Não esquece de se inscrever. Isso. Chegando lá, se inscreva e aperta aquela sinetinha lá, aquela campainha para receber as notificações, que tem para receber notificações, saber de entrevistas novas, vídeos novos, e navegar lá pelo canal que tem lá, está em torno de 200 vídeos já, entre entrevistas e reportagens que a gente já fez em diversos pontos do país. Todo esse trabalho, como eu estava dizendo, fica ancorado no nosso site, tutameia.jor.br. Dito isso, então, passo a palavra a Eleonora. Eu já tenho que apresentar o Sérgio Amadeu. Você vai fazer a apresentação. Eu já falei que era porque é especialista aqui na... Porque é especialista. Então tá, Sérgio Amadeu, antes de todas as qualificações dele, é muito amigo nosso. Né? Compartilhamos juntos aí, quando eu era editor de informática, muitas das aventuras do Brasil, que começava a entrar no mundo da tecnologia, no mundo da tecnologia de informação, e o Sérgio se especializou aí nesse terreno, né, de entender, estudar a tecnologia e a sociologia, né, da construção das redes, né? Uhum. Hoje ele é professor na Universidade Federal da ABC, sociólogo, e participou no início aí dos governos mais democráticos do Brasil, né? Foi membro do comitê gestor da internet. Ainda sou. Voltei. Então, aí, comitê gestor da internet. Então, e o nosso assunto aí, depois de toda essa introdução, o nosso assunto são as redes, é a internet, é o mundo que a gente está vivendo. Todo mundo fala que a internet está dominando o processo eleitoral, ou as redes, ou as pessoas que usam a internet. É isso mesmo, Sérgio? Qual é o quadro aí que a gente tem? O que a internet contribuiu para mudar o processo de eleições, né? Não só claro, a internet, ela se tornou a principal, vamos dizer assim, o principal meio de comunicação que não seja a comunicação face a face. Isso já vinha num crescente, não adianta. A gente sempre falou isso, olha, as redes não vão parar de crescer, elas vão até envolver a televisão vai continuar existindo, mas ela vai se alterar. Você vê, você já tem várias tecnologias específicas de TV sobre IP, tem dispositivos como Netflix, que você assiste do celular, mas tudo isso está dentro de um arranjo que se comunica uma coisa com a outra, que é a internet, é uma rede de redes. E ela mudou a comunicação no mundo, e ela certamente iria alterar a política, o jeito do combate político, do debate político, e é o que aconteceu. Na eleição passada de 2014 já tinha tido um peso gigantesco da internet e de uma das suas aplicações, mas que as pessoas já estavam usando, mas não era tão forte, que era o WhatsApp. Nessa eleição, a internet ela foi mais importante que a televisão, no caso do televisão aberta, né? E ela, dentro dela, o WhatsApp foi a principal, vamos dizer, instrumento da política eleitoral. Uma das candidaturas que lidera as eleições no Brasil, a do Jair Bolsonaro, não existiria sem a internet. Não existiria. Por quê? Porque você
nos jornais, mesmo conservadores, na TV, mesmo de meia dúzia de famílias brasileiras, o que ele falava, o que ele fala é muito bizarro, é muito absurdo. Você nem leva a sério. Se você for discutir os rumos do país, você pode chamar vários, até o Amoedo, certamente, que ou pessoas que discutem segurança, tal. Mas o Bolsonaro é muito pobre, muito rasteiro, ele não tem condições. E ele acabou sendo um instrumento da extrema-direita, ou eu diria até um pouco, não estaria errando ao falar dos grupos que se posicionam na direita, mas que buscam a violência extrema, quase, ou podemos chamá-los de fascistas. Esses grupos que acompanharam o Bolsonaro davam a ele 10%, 15%, e é mais ou menos isso que tem no Brasil mesmo, de base efetiva do fascismo. Só que o que o assustou é que nas redes tem uma coisa que é muito difícil até para quem tem análises estruturalistas, encaixa a história em rumos mais duros aí, para entender o fenômeno, por exemplo, da facada. A facada é um acontecimento que não está previsto e que, no fundo, deu uma condição dele não aparecer nos debates, dele se vitimizar, dos candidatos pararem de bater nele, e ele, quando ele tem que enfrentar o ele não, a rebelião das mulheres, o que aconteceu? Que foi muito forte nas redes, nas ruas. Obviamente, os grupos que estão interessados em tirar efetivamente o país de qualquer possibilidade de desenvolvimento não neoliberal se organizaram imediatamente, articularam os bispos e foi feita uma onda que murchou, que derreteu outras candidaturas, e desde o primeiro turno foi um voto útil. Mas o assustador do voto útil é que ele leva uma classe média que todos nós achávamos que tinha alguns valores democráticos. Ela derreteu esse valor. Ela está sob a hegemonia do fascismo. Olha só, nem o Mussolini tinha esse slogan aqui, ó, essa imagem. A imagem dele é: vou te matar, vou matar quem se opõe, vou matar o Petralha, vou matar o homossexual, Qual é o programa de governo dele? Matar. Eu vou matar todo mundo. Tem um vídeo, ele é tão tosco, que tem um vídeo que ele faz no Dia das Mulheres, que ele diz assim: vamos parar de mimimi. O importante é acabar com esse feminicídio. Eu vou armar as mulheres para que elas pratiquem o homicídio. Quer dizer, chega a ser assim. Você fala, imagine há 10 anos atrás, numa eleição que ainda é controlada pelos meios de comunicação de massas, que você tivesse um candidato que falasse uma atrocidade dessa. Ou que falasse: vou te matar. O cara estava liquidado, porque iam fazer um debate e tal, E o que acabou acontecendo é que ele, utilizando técnicas que deu certo nas redes norte-americanas, ele neutralizou o que a gente chama de debate racional. Não há debate racional. E a facada ajudou isso. Quando ele toma aquela facada, ele vai para uma situação... ninguém ataca e tal, e aí mito, aquelas coisas, aquelas bobagens. E o esquema dele de desinformação comendo solto, falando, e ele trabalhando a ideia do ódio. Então, o ódio e o assassinato. Então, ele tem uma militância aguerrida fascista no Brasil, e ele gerou um processo de desinformação muito semelhante das eleições norte-americanas. Se fosse técnicas, que técnicas são essas para disseminar essa... A técnica é a de... Fugir essas mentiras, enfim. Não é só mentira, né? É um conjunto de técnicas, assim. Você espalha boatos, você espalha coisas que são
levadas a determinadas pessoas. Então, nos Estados Unidos, eles fizeram um grande trabalho via perfis do Facebook de tentar entender o comportamento das pessoas, agruparem esse comportamento e darem um tratamento no que a gente chama de Big Data, que é tratamento massivo de dados, e atingir especificamente as pessoas. Mas não é atingir de um jeito só. Eles fizeram isso, né? Assim, para o evangélico, eu não vou falar que eu preciso privatizar as estatais, eu vou falar que tem um kit gay. Para um cara de classe média que está irritado com o PT, meio que incoerente, porque ele está irritado, na verdade, com a crise, porque ele não... Mas ele odeia o pobre ter tido uma melhora e ele não ter tido, tanto quanto o vizinho dele. Ele vai trabalhar esses perfis específicos, porque a computação hoje permite você trabalhar micro-targeting. Você vai atingir as pessoas conforme o seu traço de personalidade principal, sua renda, todos os dados que você possa organizar. E aí, por isso que a campanha dele não precisava nada da televisão. E ele tinha 9 segundos, não sei, talvez menos de 10 segundos, uma coisa. Ele não precisa, porque a campanha dele foi feita pelo Facebook e depois prioritariamente pelo WhatsApp. Pois é, porque no Facebook, o Facebook ele ainda permite um certo debate, né? Permite, mas não tem. Parece que ele acabou passando mais ao largo do Facebook para entrar nas redes subterrâneas. O WhatsApp que são privadas. Eu acompanho algumas dessas redes, né? Assim, e vejo lá os grupos, né? É uma coisa assustadora. E tem algumas pessoas que são até pró-Bolsonaro, que até alertam as outras, falam, isso é mentira. Mas agora agora já perdeu a noção. Então, eu fico achando, é uma pena você ver a campanha do Haddad falando de um monte de coisa. Tem até que falar, mas entenda bem, ela não vai conseguir trazer as pessoas a discutir qualquer coisa racionalmente. O que está sendo apontado é um volume de ódio. Eu diria a você que essa eleição é uma eleição de uma somatória de todos os medos. É isso que eles fizeram nos Estados Unidos e estão fazendo aqui no Brasil. Então só tem algo que destrói o ódio, é o medo da violência fascista. Então é o que eu digo para as pessoas, você tem um grupo de WhatsApp daquele tio, você tem aqueles amigos de escola, tal, não abandonem. Ali você vai ter os fascistas, e alguns inclusive já da própria estrutura que estão se sentindo o bolsonarista. Esses você não vai fazer nada, mas tem muita gente lá que se incomoda com o caos que eles querem trazer, se incomoda com a violência descabida. E aí, para você... eu, nesse grupo, não faço efeito algum. Agora, você que está aí me ouvindo, que tem alguma relação afetiva com as pessoas lá, você vai fazer o efeito. Então, o que tem que ser feito agora é uma onda. É a mesma onda que eles fizeram de ódio? Não, uma onda antifascista. Ninguém sabe o que é fascismo, mas eu não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, você tem que encostar nessas pessoas que você conhece e mostrar que o seu amigo está sendo agredido, que você foi agredido, que você foi ameaçado de morte, que o que ele vai fazer, o programa de governo dele, ele não tem nada, ele já disse que não sabe de economia, não entende de administração e que ele vai fazer as coisas que ele sabe fazer, que é matar, que é perseguir. Não, mas isso não é um exagero? Não, não é um exagero. Não é um exagero. Mostra as fotos, põe lá, mostra os vídeos, tenha uma relação. As pessoas, elas não são... Elas têm que sair dessa órbita deixa para lá o do ódio, né? Algumas não vão sair mesmo, tal, mas se você não criar essa onda, você não vira essa eleição em tão pouco tempo. E a onda, ela pode existir. Tem duas coisas reações inesperadas acontecem. Sei que parece bobo o que eu vou falar, mas uma é a eleição e outra é o futebol. Então as pessoas
pode estar perdendo de 2-0 e faltar 5 minutos e as pessoas... Dá 3-2. Todo mundo já viu isso. E, na verdade, é o seguinte... Como gremista, nós temos a Batalha dos Aflitos. É verdade. Não, mas é o que eu estou falando. É porque há fatores tão imponderáveis que eu digo, o imponderável, né? E é claro que... não brinque, eu até publiquei agora no Facebook, ali na minha página, um decreto do dia 15 agora, há 2 dias, assinado pelo Temer e pelo Etchegóin. Ele é um decreto extremamente perigoso. Ele monta um sistema de inteligência, de relatórios, para ação integrada contra grupos que enfrentam o Estado. Você imagine o que é isso. Eles já achando que ganharam a eleição, eles chamam no nome do decreto é para combater o crime organizado, mas na hora que você vê o artigo 1, não tem nenhuma definição de crime organizado e, na verdade, é para atuar. Ali se enquadra um movimento social que defende um posto de saúde, ali se enquadra 2 deputados que foram visitar o Lula na cadeia, ali se enquadra o MST, o MTST, ali se enquadra os movimentos ambientalistas que resistem às... ali se enquadra o CIMI, Comissão Missionária Indigenista, ali se enquadra o que eles considerarem que enfrenta o Estado. E nós estamos sob tutela militar hoje. Essa que é a questão. O Nassif até chamou esse decreto o AI-1 do... Pode ser. Quer dizer, uma coisa que já está... Precursor. Agora, Sérgio, muita gente fala, você falou aí também das eleições norte-americanas, muitos apontam uma interferência externa, estudada, planejada, né, para interferir na eleição brasileira, com interesses muito claros, parece, grande capital, enfim, interesses aqui no Brasil. Como é que essa é possível que essa articulação, como aconteceu em outros países, sei lá, Ucrânia, Primavera Árabe, né, no Brexit, nos Estados Unidos, é possível? É mais provável que essa onda de ódio tenha sido desenhada e feita a partir do exterior? Olha, ela tem uma base muito forte no Brasil. O Brasil é mais violento que os Estados Unidos, né? O Brasil tem uma história de agressão contra os seus pobres muito maior que os Estados Unidos. Aqui é um terreno bem propício para você fazer isso. Eu insisto, a imagem é a seguinte, ó, essa imagem. Nenhum cara em nenhum lugar, nem o Trump, ninguém faz isso, ó. Ninguém fala que, o que você vai fazer? Eu vou matar. Vou matar petralha, vou matar gay, vou matar tudo, vou matar homem, vou matar mulher. Ele é um assassino falando para o povo. E isso é uma violência, você não faz ideia, é uma coisa assustadora. A ponto da Le Pen falar, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Não me coloque junto disso, porque isso é a barbárie. Então o que acontece? Os americanos, eles não dão ponto sem nó. Né? Isso é básico. Eles têm vários interesses geoestratégicos. Tolerar. Olha, eles já articularam o golpe que derrubou a Dilma. Foi o Atlantic Council, todos os esquemas de operação lá dos Estados Unidos, telegramas que estão disponíveis no Wikileaks. Tudo isso, você não tem lá o documento final dizendo, olha, derruba. Não, mas você vê que é uma operação que foi feito, os próprios interesses, o Brasil e a Alemanha foram os 2 países mais espionados pelos americanos nos telegramas. Então é uma coisa assim, não é brincadeira. Eles articularam isso com o judiciário, não era possível fazer aquela articulação sem o poder judiciário. Você fala, mas teve os deputados que fizeram. Não. Quem fez foi um arranjo curioso, midiático judicial, que o judicial são pessoas tipo TRF4, mais articulação lá de cima, que pega caras que foram... vêm da turma do FHC, só que eles perderam o controle, eles entraram em guerra entre eles,
eles perderam o controle, a narrativa deles não é verdadeira. O cara mais citado da Lava Jato é um cara do PSDB, porque a podridão da corrupção, ela está longe de ser, vamos dizer, iniciada ou principalmente articulada pelo PT. O PT fez campanha eleitoral aceitando aquelas regras, o que é bastante discutível, mas não é... Está longe de ser, eles não conseguiram fazer a seleção, né? Tanto é que é um absurdo, né? Você vê o que acontece. E aí eles entraram em guerra entre eles. O Janot, que é um dos articuladores do golpe, saiu fora. Agora, em seguida, tinham todas as condições propícias para o Trump, para aquela direita, a alt-right americana, agir no Brasil. E eles estão agindo no Brasil. Eles estão agindo no Brasil. Imagine o Bolsonaro, se ele é eleito. Ele pega e entrega concessões na Amazônia para os Estados Unidos, que ele já disse que vai entregar, e depois nós não tiramos nunca mais. Ele diz, a Amazônia é cara de manter, é rica, e nós estamos perdendo a Amazônia, então eu já entrego de uma vez. Quer dizer, ele não fala eu entrego de uma vez, fala em parcerias. Na verdade, ele vai entregar para os norte-americanos. Você acha que os americanos vão falar, não quero? Ele vai entregar Alcântara, ele é um entreguista, ele vai entregar tudo isso, junto com esses militares. Não tem militar nacionalista mais no Brasil. Hoje os militares nacionalistas talvez estejam calados com medo desses que são proto-americanos, são militares que não têm mais nenhum interesse aqui. Eles têm interesse em manter-se uma figura de poder e sair caçando as pessoas. Na verdade, esse documento, o I-1 aí, ele já mostra que o inimigo é interno novamente, porque eles nunca vão defender o país daqueles que podem nos afetar. Só tem um país no mundo que pode nos afetar, e não é a Venezuela. São os Estados Unidos, no momento. Pode vir a ser a China, mas não é. Hoje é os Estados Unidos. E esses militares não têm esse plano. A missão deles voltou a ser o inimigo interno, porque eles não têm nem gente da estatura do general Geisel, que fez o acordo com a Alemanha. Não, é coisa ali. Então, eles vão tentar dar um cala-boca de várias formas, vão fazer a entrega. Os americanos estão por trás disso. E tem um fator geoestratégico importante. Eles estão se matando nos Estados Unidos. A elite americana está dividida. Está dividida. E eles sabem do que os outros estão fazendo aqui. Por isso, o The Economist fez uma matéria contra o Bolsonaro. Porque eles estão divididos lá. E o que está em questão também? Explique melhor essa análise para a gente. Eles estão divididos. Alguns republicanos, democratas, setores econômicos que estão sendo prejudicados por uma política do Trump estão entrando em choque brutal com ele. A intelectualidade americana está dividida, está entrando em choque. Os artistas têm disputas de meios de comunicação, ele está botando tudo na Fox. A elite americana, ao contrário da do Brasil, a elite americana está dividida. E uma parte da elite americana sabe qual é o plano do Trump. Ele quer uma guerra. E não vai ser com a Coreia. A China fala, não. Ele fez, não dá certo. E nem a Coreia do Sul quer uma guerra aqui. Nem o Japão. Ele não tem como fazer uma guerra com a Coreia. Então você vê, a Coreia, o grande inimigo atômico, já sumiu do mapa. Sumiu do mapa. O inimigo é a Venezuela, que é um inimigo fácil. Eles passeiam de barco. Eles vão, por quê? É um exército que não foi testado em combate, é um exército tipo do iraquiano, assim, que tinha um combate específico que os Estados Unidos montou aquela guerra com o Irã, entendeu? Mas nem eles não conseguiram nem chegar no Irã, porque o Irã é um país que também tem um exército mediano. Eles estão entrando, entrariam na Venezuela, trariam o apoio ao Trump, porque o americano tem essa coisa da guerra. Eles precisam de uma guerra, e não vai ser na Síria. Eles não vão pôr homens no chão na Síria. Ali primeiro que a Rússia não vai deixar, porque eles não vão ter supremacia aérea, porque aí todo mundo vai se juntar contra eles, inclusive o que eles financiam, a Al-Qaeda e todos esses grupos que eles criaram. Eles não têm condição de pôr um soldado no chão lá.
mas eles têm condição de fazer um negócio, um passeio de barco aqui. E aí o apoio do Brasil. O Brasil pode mandar até tropas. Pode mandar. Então ele quer uma guerra. E aí para o Bolsonaro deve ser assim o máximo. Ele se envolver numa guerra fácil, ele e os Estados Unidos, ele fala, ganhamos. Na verdade, isso é para manter a força do Trump, porque o Trump está sendo combatido nos Estados Unidos. Ele pode não ganhar a eleição, mas se ele fizer uma guerrinha, olha, eu vou te falar, nos Estados Unidos funciona. Funcionou várias vezes, pode funcionar dessa vez também. A vitória do Bolsonaro aqui está sendo estimulada pelo Trump. Está sendo estimulada. Agora ele... Porque o que aconteceu? Ele tinha o apoio da direita americana. Por exemplo, algumas técnicas da direita americana já foram aplicadas aqui em 2014. Desde 2014, 2015. Aí o que acontece? Em 2014 surgem esses grupos financiados por empresários brasileiros e, estranhamente, por organizações norte-americanas. MBL, essas coisas, elas são muito parecidas com a reprodução do que esses coletivos americanos que a gente chama de alt-right. São muito parecidos. É um gay que odeia gay, é um negro que odeia cota, que odeia negro. É muito parecido. É uma técnica copiada. Então eles estão aí fazendo isso. Explica, né? Pra gente como é que é essa técnica. Porque o Steve Bannon teve, que é o guru aí desse pessoal, teve com o filho do Bolsonaro. Há um mês, foi em agosto, isso, né? Como é que se constrói isso aí, para entrar nessa infinidade de grupos de WhatsApp, como é que é a construção disso? Não, isso falando em grupos de WhatsApp, parece que muitos deles, pelo menos surgiu nas reportagens, muitos deles são administrados desde fora, por números norte-americanos. Então, explicar um pouco como é que funciona. Porque a gente, quer dizer, você fala assim, vou falar no WhatsApp, aí você fala com seu amigo. Não, mas eles criaram, existem grupos públicos de WhatsApp, existem empresas lá fora que têm vários números de WhatsApp, fazem disparos em escala de WhatsApp. E eles podem estar, e certamente estão, acompanhando perfis de pessoas há muito tempo no Brasil. Por isso que eles atuam muito precisamente nos grupos. Há muito tempo quando? Desde a eleição do Trump, já tinha até uma empresa brasileira que dizia que estamos com a Cambridge Analytica, estou coletando. Aí depois a Cambridge entra em desgraça, ela fala e fecha. O banco de dados não sumiu, ele foi vendido para alguém. E o banco de dados trabalha com perfis psicométricos. Isso foi feito. Psicométrico é uma teoria que você pode acreditar ou não, é behaviorista, tem gente que não acredita. Eu mesmo tenho dúvidas. Mas ela tenta enquadrar as pessoas por traços de personalidade psicológicos principais. Tem a teoria do Big Five, tem outras. O que é isso? Big Five, eu acho muito pobre. Isso enquadra toda a humanidade em cinco tipos principais. Vou dar um exemplo, o neurótico. O cara que por exemplo, é um que tem muita propensão a acreditar em teoria da conspiração e tal. Tem o cara mais amável, esse é mais difícil. Tem o mais, enfim, eu não me lembro os 5, mas são tipos dessas correntes psicológicas que antes do Facebook, das redes sociais, era muito difícil de fazer. Sabe por quê? Porque você fazia uma pesquisa com 100 pessoas, 200 pessoas. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram um quiz. Os testes. Sim. Um joguinho. Isso aí se falava muito. Aí ele falava assim, olha, você quer conhecer o seu perfil, sua personalidade? Que você representa. Isso já é mais sofisticado, mas é assim, você quer saber o seu traço principal de personalidade? Um cara chamado Michael Kosinski fez isso em 2009. Ele achou que ia ter lá uns 1.500 caras, teve zilhões. Aí a Cambridge Analytica mandou um outro cara chamado Kogan falar com o Michael Kosinski. O Michael falou, eu não vou te entregar o banco de dados, eu sou pesquisador. E notificou a universidade que ele tinha sido procurado. Eu
não faço isso. Só que o Kogan aprendeu a técnica e lançou um quiz. E pegou 380 mil pessoas aproximadamente, que responderam voluntariamente, porque elas queriam saber qual era o seu perfil. Então não teve nenhum, vamos dizer, um desvio ético aí. O que foi antiético é o passo seguinte: eles passaram a seguir essas pessoas no Facebook. E aí eu sigo, vou dar um exemplo, o cara mais amável. O que ele clica? Eu ponho um algoritmo de aprendizado de máquina seguindo ele. E aí eu vou aprendendo como ele clica. Por que eu faço isso? Para encontrar um padrão de clicagem. 15, 20, 30 clicagens. Eu sei se você é neurótico, se você é isso, se você é aquilo. E foi o que eles fizeram. Eles encontraram um padrão e depois replicaram para os 70 milhões de norte-americanos e para outros países. Eles replicaram sem autorização das pessoas. Esse é o tal do... Não o último vazamento de informações do... Eu estou falando daquele primeiro que o Zuckerberg falou, fui vazado. Não foi vazado. Foi... As pessoas tinham acesso, a gente, pesquisador, tinha acesso a uma API, uma interface de programação do Facebook. Então, para a gente poder fazer aplicativo, etc. e tal, para as agências de publicidade fazer coisas. Então, tinha. Eles fecharam isso, né? Agora só eles têm. Mas, na verdade, a Cambridge Analytica fez essa replicação e aí dividiu os americanos nos 5 perfis e juntou com outros bancos de dados. Se você é pobre, se é rico, se é liberal, conservador, se você é isso, aquilo. E aí ele fez um trabalho assim, eu sei que você é um ativista negro do Bronx e que você é um cara neurótico. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que eu não vou conseguir fazer você votar no Trump, mas eu faço você não votar na Hillary. E só com verdade, eu não preciso nem com mentira. É que eles lá não têm nenhum compromisso com a verdade, né? Então eles podem ter feito muitas coisas mentirosas. Mas é só pegar 5, 6 vídeos curtos da Hillary Clinton em ambientes de brancos. Não, quando alguém pergunta de racismo, ela dá uma resposta meio frouxa. Aí o cara fala, pô, eu vou votar na mulher que não defende a gente e tal. Pronto. Então, foi feita uma coisa de atingir as pessoas. E quem está nos ouvindo e vendo sabe o seguinte: se ela der uma busca agora na internet, vai lá no buscador e fala assim, quero comprar passagens para o Azerbaijão. Faça um teste bem louco. Você vai ver, se tiver alguma empresa do Azerbaijão que faz propaganda, toda a internet, tudo que ele navegar, vai estar o Azerbaijão lá. Porque isso chama-se microtargeting, chama-se uma programação, porque o computador, na hora que você está procurando geladeira e abrir o mesmo site que eu, o meu vai estar Azerbaijão e o teu vai estar geladeira. Então a campanha política chegou nesse pé. E eu fiquei com uma certa pena da campanha que não está vendo isso. Isso não é teórico, isso é prático. Não dá para a gente fazer isso agora. Mas eu estava vendo lá a campanha do Haddad, parece que é uma campanha de televisão tradicional. Eles não entenderam. Eles não estão enfrentando a TV tradicional, eles estão enfrentando as técnicas que já são sofisticadas dessa propaganda de microtargeting, mas com a direita americana dando instrução para falar, amigo, o que o povo odeia? Esse segmento, essas pessoas, qual o medo dos evangélicos? Qual o medo da classe média baixa? Qual o medo desse cara? E aí torra. Então, põe criancinha fazendo sexo com outra criancinha e diz que é o Haddad que estava fazendo teste na escola base dele. É isso. Eles vão fazer isso. Eles não têm nenhum plurido. Essa é a lógica. É criar uma outra realidade, porque a linha do Bannon e de outros caras, o Robert Mercer, que é um grande financiador, a linha desses caras é o seguinte: o capitalismo não melhora porque tem esses centros de resistência intelectual que devem ser banidos, que são as humanidades, a cultura crítica. E não é do Brasil, é dos Estados Unidos, da Europa, de todo lugar. Então, tem um grande líder
contra a imigração belga, um grande líder dessa direita na Bélgica, esse mesmo papinho deles, que diz: eu não quero, maioria parlamentar é um lixo, eu quero ter maioria ideológica. E eles atuam no sentido de destruir qualquer parâmetro racional, porque eles não têm como ganhar esse debate. O debate deles não pode ser feito nisso. Eles não têm estofo, eles não têm cultura, eles não têm nada. O que eles têm é o seguinte, é uma convicção, por isso que é fascista. Eles têm uma convicção que a humanidade vai melhorar se for reduzida essa diversidade, se eles excluírem essas coisas de valores, se eles concentrarem, e se as empresas puderem ter liberdade total. Bom, aí que Hitler achava isso, dizia isso. É que lá é diferente. Vai melhorar se ficar só a raça pura ariana. E é curioso nessa eleição, pessoas muito pobres, pessoas negras, pessoas gays, inclusive, apoiando o Bolsonaro, porque eles vão ser as primeiras vítimas, né? E é mais ou menos assim, quando reduziu a velocidade na Marginal, em São Paulo, na via Marginal, você reduziu o número de mortes, o número de acidentes, porque você, com determinada velocidade, você tem condição de melhor frear, etc. Então, agora imagina uma coisa. Nós temos 60 e tantas mil mortes de armas de fogo por ano. Se você... e ele vai ter que fazer isso. Se ele for eleito, ele vai fazer por medida provisória. Ele vai armar a população. Ele vai mudar o Estatuto do Desarmamento por medida provisória e vai fazer uma gambiarra qualquer jurídica e pôr em 30 dias, porque ele precisa disso. Isso é a campanha dele. Olha a campanha dele, eu faço isso porque as pessoas precisam lembrar. É assim, a campanha dele precisa armar as pessoas, ele só fala disso. E ele vai ganhar muito dinheiro da Taurus, tal, tudo tem a picaretagem, mas eu nem vou por aí. Eu vou dizer, socialmente falando, ele vai armar as pessoas de que jeito? Ele vai liberar as armas. Ele vai dar dinheiro pra caramba pra Taurus, vai ganhar um monte de coisa, ele é um lobista, os filhos dele vão encher de dinheiro, e o que vai acontecer é o seguinte: vai aumentar o número de mortes por arma de fogo. Porque é óbvio, né? Porque tem a cidade de Diadema, há muito tempo atrás tinha um homicídio grande à noite, e foi detectado pelos boletins de ocorrência como ele se dava: briga de bar à noite. O que eles fizeram? Eles proibiram bar depois de 8 horas, fizeram uma polícia mais inteligente ali de chegar nos caras e tal. O que acabou acontecendo? Derrubou o homicídio. Então, quando você tem arma, você tem um componente, porque você não ia atirar, puta, por que eu atirei? Mas depois que você atirou, já era. Tem até um filme, que tem uma cena, um filme desses que salve geral sobre o PCC, sim. Tem um molequinho que mata ali sem querer, ele dá um tiro, ele fala: não, mas eu preciso voltar para casa trocar de roupa. Ele fala: então, nem você, nem aquela pessoa que está ali no chão vai voltar para casa mais. Nem ela, porque ela está morta, e você, porque você está preso. Então, na verdade, você vai criar um caos. O Bolsonaro vai ter uma outra consequência, infelizmente, que para os americanos eles precisam fazer rápido. Por isso que ele vai fazer esse entreguismo brutal muito rapidamente. Porque qualquer analista um pouco mais experiente sabe que ele vai ser uma tragédia, ele vai logo perder o apoio da classe média, logo perdeu o apoio só que aí ele vai... Porque assim, quando você tira alguns direitos que eles vão ter que tirar, você diminui o dinheiro que as pessoas têm, você empobrece a sociedade. Isso vai gerar uma crise brutal. Vai dar muita crise. Então, ele logo vai começar, as pessoas vão começar. E ele vai botar a polícia, falar que o MST que está fazendo isso, tudo é político, é crime organizado, é o Lula por trás, é a Torre 3, Torre 1 é o PCC, a 2 é o cara do presídio, a Torre 3 é Curitiba. Já pode anotar, estão falando isso.
no submundo do WhatsApp. Torre 3 é Curitiba, o Lula tá dando ordem em todo o Brasil. E aí ele diz, é o Marcola na Torre 1, o Lula na Torre 3. Então ele vai fazer isso, só que isso tem limite. As pessoas vão estar na miséria, vão estar com filhos mortos, vão estar... Então ele pode facilmente ser substituído. Por um general. E é a tutela, o que eu digo, a tutela. Você acha... tudo que você está descrevendo, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, as instituições brasileiras não deviam estar atentas a isso, disseram que iam fazer controle de fake news. Não. Isso tudo não tira... Não estão. Eles estão atentos e a tutela militar não é de agora. No início desse ano tem um evento que a gente faz de algum tempo, chama Crypto Rave. Que ensina... Quem? Os ativistas, os hackers, que não são caras que fazem crimes, são caras que têm aptidão de computação, o pessoal de privacidade, os ativistas de liberdade e privacidade na rede, enfim. O que acabou acontecendo, tem um evento, chama Crypto Rave, e eu fiz uma palestra nesse evento, esse ano, que o nome era Por que os generais têm Twitter? Eu acompanho os generais americanos e brasileiros há algum tempo no Twitter, e eu mostro claramente o que é tutela já quando o STF ia dar uma decisão sobre um habeas corpus para o Lula. O general Vilas Boas fez um Twitter que, combinado às 20 horas e 38 minutos, foi lido. O Twitter foi publicado às 20 horas e 38 minutos. Foi lido pelo Jornal Nacional. Então, o Jornal Nacional combinou isso. Porque ele não tinha como estagiário, como eu brinco, ver o Twitter e passar para o William Bonner. E o William Bonner tomou a decisão de ler um Twitter no Jornal Nacional. Na verdade... já estava sobre... eles acionaram o cão, abriram a porta do inferno. E o mais curioso, que quem participou da articulação do golpe... isso que eu acho... é triste, mas é engraçado. Eles vão se ferrar. A Globo vai se ferrar com a Record, porque tem um projeto de poder do Edir Macedo que não é brincadeira, é um projeto totalitário também, bem ruim. Ele não é tão ruim quanto o Malafaia, mas ele é aquelas coisas... Ele está indo para essa linha. E a Globo vai se ferrar. E a Globo é a grande derrotada dessa eleição. Ou ela embarca no Bolsonaro e fica lá sob a tutela de militares do Edir Macedo, ou ela vai tentar ganhar e imagina, ela destruiu o PT, agora ela vai ter que se aliar ao PT. Eu acho que ela pode se aliar ao PT. Eu acho que eles não sabem o que fazer, eles foram os grandes, eles o PSDB estão eles estavam no golpe e a política é um negócio complicado, a luta pelo poder, eles organizaram forças, trouxeram forças que não pode fazer isso. O judiciário, hoje, ele é um poder moderador, ele quer se colocar numa postura de te dar ordem. Aonde já se viu, você sabe nome de jogador de futebol e de juiz na rua. Que isso? Eles querem... estão fazendo nada, estão fazendo a destruição do país. São a parte podre da elite brasileira. Estão entrando no jogo político direto. Então, esses caras, como é que você vai agora fazer eles voltarem a ser juízes e terem o mínimo de consideração pela Constituição? Eles não respeitam a língua portuguesa. Eu dizia, existe a polissemia. As palavras podem ser interpretadas de vários jeitos, mas vem cá, tem limites. Se eu falar assim, não pode fazer tal coisa... não significa que pode. Eles interpretam que pode. Isso não é um problema jurídico. As pessoas que trabalham com a língua portuguesa precisam falar, olha, tem um problema aí que é além do direito, já é no plano da linguagem, é uma coisa louca. Então quem vai botar esses caras para falar pelos autos? Eles falam agora na Rede Globo. Eles vão falar na Rede Record. E juiz fala pelos autos. Juiz não é candidato, juiz não precisa prestar contas ao povo. Tem que prestar contas ao povo pela sua missão constitucional. Ele tem que agir como juiz, mas não, eles estão agindo como líderes partidários, força política direta. Em seguida, abriram a tampa dos militares, eles vieram com tudo, acharam que é brincadeira. Hoje você tem
um presidente que pode ser eleito, que vai declarar que ganhou, sei lá quantos milhões de votos, e ele homenageia o maior torturador do Brasil, porque torturar é o que importa. Eu dedico essa minha eleição ao Carlos Brilhante Ustra. Quer dizer, é uma coisa que vai assustar o mundo, mas ele não o Trump, porque isso já está tudo ali. O Trump, os americanos mantêm ditadores cruéis no mundo inteiro, na Arábia Saudita, na África. Então, para ter um Bolsonaro no Brasil, um Pinochet no Chile, não tem nenhum problema. Então, tem problema lá para eles, lá dentro, né? Mas lá no outro país, dane-se. Eu acho o seguinte, a gente está numa situação difícil, as pessoas precisam tomar uma providência. Antes de vamos entrar na providência, mas só ficando aí no judiciário, você está acompanhando, e apesar de todas essas decisões, apesar dessa interferência do judiciário pró-direito, vários juízes já estão sendo ameaçados. A ministra Rosa Weber recebendo ameaças. Hoje se falando de impeachment dos ministros do Supremo. Enfim, quer dizer, é como aquele ditado cria cuervos e cria cuervos, exatamente. Né? Mas, seus olhos, né? Eu imagino o seguinte, essa parte do judiciário que vamos melhorar, né? E tem muitos juízes que cumprem a lei, né? Mas tem a questão é que quando você cria uma confusão tão grande de destruir o Estado de Direito, agir como o TRF4 agiu, cara, como é que você agora vai cumprir a lei? Como é que você vai exigir ordem? Eles não têm como fazer isso, eles estão na mão do Exército. Se o Exército falar, estou cumprindo minha missão institucional, que juiz vai falar, volte para os quartéis? Que juiz que tem a manha hoje de peitar o general lá, como o próprio vice do Bolsonaro, que é da reserva? Que juiz que pode falar, o senhor fique na sua que eu vou mandar conduzi-lo coercitivamente? Imagina! Isso ia ser uma afronta, ninguém tem coragem. Por quê? Porque eles estão na tutela da sociedade. O que esse golpe de 2016 fez foi organizar um jogo perigosíssimo que era para ser uma música, era para tocar de um jeito e foi tocado a outra. Porque você não controla todos os fatores, você nem controla a burocracia, o perito que descobriu que, vem cá, essa lista aqui não é do PT, isso aqui está falando dos políticos XYD, era o Serra, era o Alckmin, não é? Eram outras pessoas que estavam sendo colocadas. Aí eles, óbvio, a imprensa não coloca destaque nisso, a Rede Globo não põe, foca, cria um cenário, vamos prender o Lula. Eles só prenderam o Lula ao arrepio da lei exatamente para poder não perder a eleição. E aí eles foram jogando, mas a eleição era para ter uma saída para esse grupo inicial do golpe, uma saída mais de centro, uma saída mais de centro-direita, uma saída de um neoliberalismo que vai fazer dentro da lei, que não vai ameaçar, que vai fazer com apoio dos setores de classe média, que não vai mandar matar ninguém e tal. Perderam o controle. Eles perderam o controle, perderam a hegemonia. E agora a situação é a seguinte, eles estão de qualquer jeito aí, falando, a Globo não sabe o que fazer, não tem como fazer nada, até porque a credibilidade dela nos lados em disputa é nula. O pastor está fazendo campanha abertamente ao arrepio da lei, só pondo o cara para dar entrevista, não quer nem saber. Os juízes estão dando cobertura e alguns juízes que querem ter um procedimento constitucional vão ser ameaçados. Então, na verdade, nós estamos tem uma força que reverte isso, eles perderem a eleição. Então, apesar de tudo isso, todo mundo está perguntando, a gente já até falei aqui, já vamos entrar. Apesar de tudo isso, mesmo nesse terreno aí do judiciário, no terreno do direito, já há uma reação. Ontem saiu um manifesto que já está assinado por mais de 1000 juristas, advogados, enfim, pessoas desse mundo do direito,
e pessoas ideologicamente díspares, né? Você tem gente de esquerda, de direita, gente que está sabendo o que vai acontecer. Democratas, né? Democracia. Quer dizer, isso é um sinal de que pelo menos parte da sociedade acorda e aponta um caminho de reação. Olha, é por isso que eu falo, qual é a saída agora? É criar uma onda. Uma onda. É esse manifesto, é o outro. São as pessoas, uma onda pela democracia, uma onda, eu diria, contra o fascismo. É uma onda. Mas não sei o que é fascismo. Não é isso, não importa. Você sabe o que é violência. Você sabe o que é uma pessoa que vai matar o meu aluno, que estava de mão dada com o namorado dele na Paulista, não era numa quebrada qualquer, na Paulista. Os caras juntaram e ameaçaram ele, a polícia teve que interceder, ele ia apanhar. E tem vários vídeos de pessoas sendo... As pessoas, professores, que têm disciplinas, que são disciplinas quaisquer, que ensinam democracia, vão ser perseguidas por esses caras. As universidades vão ser tomadas por esses caras. Esses caras, eles querem legitimar, né, a violência desmedida. Só tem um jeito de você mostrar que um presidente que só sabe falar que vai matar, que esse é o programa de governo dele, e o símbolo dele é a arma, é um presidente que não está preparado para fazer o país se desenvolver e voltar a ser um país que tinha grandes chances de melhorar muito nesse século XXI. Não é com arma, não é matando. Matando vai ter cadáver, vai ter mal, vai ser o filho da sua irmã, da sua colega, enfim, é essa que é a questão. Então, esse medo pode salvar essa eleição. O medo do fascismo pode virar uma energia contra o ódio que eles disseminaram. Não tem jeito. Você não vai falar, pessoal, escutem o meu programa. Ninguém vai escutar programa nenhum. Ninguém está escutando. Então, o que acontece? Até porque eu nem tenho que ver o programa dele, ele não tem programa. O programa dele é cômico. É cômico. O cara dele lá do MEC é cômico. Ele diz que vai... eu tenho filho, entendo de computação, ensino meu filho está aprendendo a programar, ele é pequenininho. Imagina o meu filho de 7 anos aprendendo ensino à distância. Esse cara é um escroque, é um enganador, entendeu? E esses generais que estão lá não entendem nada de educação, entendem de ordem. Sim, senhor, não entendi, senhor. E eles falam, esse cara eu vou pegar porque ele falou isso naquele programa. Eles só sabem te ameaçar, eles só sabem fazer isso. Se você não vê que nós estamos correndo um risco civilizatório, você... vá para o seu grupo e vá falar com quem você conhece. Isso. As pessoas elas não podem achar que vai ser o artista Chico Buarque que vai resolver. Ninguém está ouvindo nada disso. Você é a pessoa que vai decidir essa eleição. Você precisa fazer uma lista e voltar aos seus grupos de WhatsApp da sua família. Aquele teu tio fascista, entendeu? Jogue um monte de vídeo do Bolsonaro falando aquele monte de... Recorte, jogue aqueles vídeos, tem um monte de vídeo desse. Fale... O Bolsonaro é a melhor campanha contra o Bolsonaro. Quando ele fala, o Bolsonaro não é fake news, fala assim, fake news não, é ele que está falando. E não discuta, jogue o vídeo. Mas o mais importante faça um vídeo seu e fale a verdade. Fale que você tem medo, que você não pode viver num país assim, que um país onde o presidente aponta a arma e diz que isso é o futuro, isso não é o futuro, isso é a tragédia, está mais que claro. Você precisa de um pacto para reorganizar o país. Nós vamos fazer isso com a democracia. Então fala que você tem medo das suas colegas que estão sendo ameaçadas de morte, dos seus amigos que estão sendo agredidos na rua. Fale que um fascista governa mobilizando a horda de bárbaros, porque o fascista vai ter que fazer isso. Quem é mais velho vai se lembrar do Collor, que tinha muito mais qualidade que o Bolsonaro. O Collor, ele durante 6 meses, vocês devem se lembrar, ele andava de avião, lutava karatê, saía com camiseta, andava de jet ski no Lago Paranoá. É o que ele sabia fazer, porque ele não sabe fazer mais nada, ele não sabia administrar. O Bolsonaro, ele vai fazer o quê? Comandar horda de bárbaros e dar incerta
pelo Brasil afora. É o que ele sabe fazer, xingar e dizer que vai matar. Então ele não sabe fazer. Ele se vangloria a dizer, eu sou capitão de artilharia. Em geral, ele não é capitão de artilharia porque ele é capitão depois da reserva. Ele é um mentiroso. Ele nunca foi capitão de artilharia. Capitão de artilharia é um cara que passou por uma escola, coisa que ele não passou, porque ele é um cara que tem o posto imediato. Você sabe que o militar, quando se aposenta, ele ganha o posto superior. Então, ele se aposentou, aliás, foi desligado como tenente. Então, sou o capitão de artilharia, mais uma mentira deste cara. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é só entender que a gente tem que ver, nós vamos ganhar os votos. Na hora que a gente ganhar os votos, eu mostrei hoje na feira, eu cheguei para os meus feirantes lá e mostrava. O cara falou, não, isso aí é fake news. Eu falei, não, isso é o Bolsonaro falando. Você acha que eu estou editando? E mostrava. As pessoas falaram, não. As pessoas, elas têm medo dessa degringola que o país vai viver. Porque eu insisto, na hora que você explicar para as pessoas precisam te ouvir. E quem vai te ouvir é quem tem afeto por você. Não abandone os grupos. Ao contrário, volte, marque, ligue. Você tem alguns dias para virar a eleição. Se a gente virar, e se cada um que está nos ouvindo virar 5 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas, nós vamos ganhar essa eleição. E ele vai perder. E se ele perder, ele vai continuar com a horda de bárbaros. Mas ele tomou um baque. Ele vai... E aí, a classe média vai acordar. Porque ele não tem 40% de fascistas com ele. Ele tem 20%. Os outros estão na vibe. E na hora que a gente reorganizar a democracia, fazer outra coisa, eles vão... veja bem, eles vão começar a se descolar disso. Então, veja bem, é a nossa oportunidade, mas é o único jeito. É como no futebol. Você mexe no time, põe o jogador, vai para cima. E vai para cima. E você, no caso, não está numa partida de futebol. Então, o que você pode fazer? Você tem um primo, uma prima, uma amiga, o grupo de escola, vá lá, se possível, fale pessoalmente. Se não, não deixe os caras ganharem agora no WhatsApp. Eles estão com uma orientação, que eu estou acompanhando, de ficar quieto. Inclusive, a Fox News deles, a Jovem Pan, botou uma... Já há alguns dias, o Bolsonaro deu uma ordem de silêncio na turma dele. É só fake news, né, por baixo, mentiras, mas não fale, não dê entrevista, não fale. Porque quando ele fala, por que ele não vai no debate? Porque ele se mostra o que ele é, né? É uma coisa oca, uma coisa movida ao ódio. Então é o seguinte, vá lá na sua família, fale com todo mundo, fale com o seu vizinho que você conhece. Aquele que é fascista, não perca o seu tempo. Não discuta, não perca. Nós vamos virar, e nós vamos virar porque tem muita gente que a gente conhece e que eu tenho uma família de militares, eu tenho uma família que tem gente escrota e tem gente muito legal. Essas pessoas, elas podem mudar a sua opinião, elas podem vir para o lado, acordar dessa onda fascista que dominou graças a anos de mentira, calúnia, desvirtuamento. Então dá para ganhar, mas vai ter que ser a onda. Eleição é onda. Na última semana é a onda subindo. Na hora que a gente subir, já era. Olha aí, ó, todo mundo se assustou, né? Parece um tiro e tal. Mas não. Então, na verdade, vamos lá. Eu vou ter que... Na verdade foi o meu, como que chama isso? Meu Kindle. Meu Kindle que caiu. Eu vou ter que ir embora aqui, o papo tá bom. Eu agradeço a oportunidade de conversar sobre essas coisas, mas acho que eu já vi acontecer virada em eleição e já vi acontecer virada em futebol. A gente pode virar mesmo. Isso é um ato civilizatório. E aí, assim, as pessoas falaram, mas nem todo cara do Bolsonaro é um fascista. Eu sei disso. Por isso que é possível virar. E aí eu queria dizer o seguinte, ó, uma coisa das mais incríveis, eu estava vendo um filme do Churchill, né? Depois eu até comprei o livro de memórias dele, eu estou lendo. O Churchill é um conservador, não fascista. Ele foi importante para enfrentar o Hitler. A Inglaterra tinha 30% de apoiadores do Hitler. Ele quase foi derrubado. Quem bancava ele eram os trabalhistas. E quando o rei
aquele rei que tinha problemas, que era um gago, ele ficou... falou, puta, eu não posso apoiar essas coisas. Ele foi lá e bancou também. Então, o Churchill, ele fez coisas absurdas, né? O exército inglês não era páreo para enfrentar a máquina tecnológica alemã. E eles não deixaram os caras atravessar o Canal da Mancha. Eles seguraram, eles resgataram com barcos de pessoas civis, o exército que estava ilhado em Dunkirk, né? Eles resgataram os caras, que é uma coisa inusitada, aquilo não existe. Então, é a hora de você falar o seguinte, nós vamos fazer isso, nós vamos virar, e dá para virar com muita calma e firmeza, mas aí você precisa agir. Calma não significa moleza, calma significa entender, conversar com as pessoas que você tem afeto, dá para virar. Isso aí. Acho que é isso, né? A gente conversou, a gente conversou aqui com o professor Sérgio Amadeu, né, que nos deu aqui uma aula sobre essas questões todas aí que envolvem o uso das redes e também uma discussão política, né, como o momento que está e para onde se pode ir. É possível defender a democracia no Brasil. Vamos fazer uma onda. Fazer uma onda antifascista, uma onda pela democracia. Toda essa conversa, se você acompanhar um pedaço, quer levar para os seus grupos, colocar em discussão, o vídeo inteiro fica no nosso canal de vídeo, no youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E no nosso site, tutameia.jor.br. Com que a gente, mais uma vez, agradece aqui a presença do professor e vamos nos encaminhando para o nosso bordão de encerramento. Bom, tchau, pessoal. A gente termina, então, com o nosso tradicional contrapoema do Augusto de Campos, contrapoema que eu vou botar na telinha, Lula livre. Lula livre. Aê.